Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Como vai, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. Enquanto vocês estiverem pecando no carnaval, estarei rezando por vocês. E se Deus quiser, se os clientes pagarem os boletos que estão emitidos, minha viagem vai ser tranquila. E você, Nath, como é que você tá? Eu tô bem, gente. E vocês, como é que vocês estão? Tudo Careca. certo? Não tô careca agora. Gente, graças a Deus, eu quase fiz uma campanha no Instagram do Manda pro Jurídico pro Rodrigo rapar aquele nevou. Eu não estava aguentando. Nada contra o nevou de cada um, mas assim, eu aqui, ó, na bancada, com aquele nevou, não dava. Até trocando de lugar, vocês perceberam? Que eu não tava conseguindo olhar pro nevou. Aí agora sentou do ladinho, ele tirou. A Nath chegou pra mim no WhatsApp um dia desses e falou assim: Rodrigo, a minha imagem hoje em dia está associada à sua. Raspa essa porcaria. Aí depois de muita insistência, uma campanha, pô, Dias Ferreira só se falava nisso. Ela passou, como é que é? Folheto pra pessoal pra fazer campanha e tal. Panfleto, isso mesmo. E, bom, depois de muita insistência, ela pagou meus direitos de imagem louro e seguimos aqui. Olha, gente, é difícil, tá? Com esse poder de persuasão aqui pra tirar o loiro do Rodrigo, eu nem sei onde é que eu chego. Talvez até a presidência dos Estados Unidos, sem ser americana. Ah, mas não precisa ser americano pra ser presidente dos Estados Unidos. Primeira curiosidade jurídica do dia. Falando em curiosidade, sabe onde você vai ter muita curiosidade do Manda pro Jurídico Podcast? Nas nossas redes sociais, olha só que bacana. @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, estamos presentes no YouTube com Manda pro Jurídico, Apple Podcast, Spotify, enfim, tá muito fácil encontrar a gente. Então, se inscreve lá, curte, comenta, compartilha e interaja conosco. É uma coisa que a gente mais gosta de fazer aqui, é interagir com vocês. Essa plataforma que a gente construiu e vem construindo durante esse ano completo, inclusive, né? É verdade, gente. É feita para trocarmos. É uma plataforma colaborativa para a gente construir essa bolha virtuosa de juristas interessados em direito. E, enfim, cada vez temos o objetivo de crescer mais e interagir mais também, não é verdade? Quem sabe a gente não faz uma rede social, manda pro jurídico, imagina? E aí, comemorando o nosso 1 ano de programa, iremos hoje filmar nossa comemoração e depois disponibilizar para vocês de alguma forma. Que ainda não A última vez que o Pedro foi fazer isso, ele estava com um terno bege claro e saiu com um terno marrom. Foi incrível, no final... Foram muitos abraços aquela noite. Foi, é verdade. Ele era o rei dos camelôs lá, foi incrível. Isso aí, fazendo network. Network, exatamente. O empreendedorismo está sempre presente. Exato. Para todo empreendedor, a gente precisa de um advogado. É isso. Não tem jeito. Contencioso de massa. E, gente, a gente pensou nesse episódio de hoje, já dando uma introdução ao nosso episódio. É um tema que a gente já pincelou várias vezes, como eu disse, inclusive, no meu Instagram pessoal. E dessa vez a gente resolveu sentar e conversar sobre isso. Porque diversas vezes a gente já trouxe pautas que foram muito midiáticas, no sentido de proporção que elas tomaram. E nunca aprofundamos o tema do impacto das proporções que a mídia traz num processo, num caso pontual que talvez tenha impactos diretos na situação jurídica. E a gente usou como abordagem, a gente teve o clique para falar sobre isso a partir do caso que a gente mencionou em alguma pílula que você trouxe, Pedro, sobre a Boate Kiss e a série, né? Que a gente começa a refletir até que ponto uma tragédia que tem proporções, pensando numa cidade pequena como era, sociais e também jurídicas, pode ser espetacularizada, como está sendo no caso da Boate Kiss. Enfim, já temos diversos outros casos que foram já transformados num produto audiovisual ou qualquer outro tipo de produto. Já dando o pontapé inicial, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. E aí a gente vai seguindo, tem outros casos que a gente levantou aqui que são bastante paradigmáticos e a gente vai abordando. As pílulas do Pedro, gente. Pulou o garoto. Não, é porque hoje a gente tá com tempo corrido aí que tem que entregar o estúdio, gente, então... ficamos em pílulas, poxa vida. Teremos pílulas acumuladas semana que vem. Segura! Boa. Mas então, falando em pílulas, essa pílula que eu trouxe realmente foi da Boate Kiss. Foi quando as 40 famílias
Exato. se sentiram violadas pelo que aconteceu e pela série que a Netflix estava fazendo. E elas resolveram entrar com um procedimento judicial porque elas estavam não achando legal a Netflix está criando um documentário, uma série, enfim, sobre a tragédia que eles vivenciaram no seio familiar. E a pílula foi nesse sentido. E aí, dando seguimento ao que a gente vai abordar mais extensamente hoje, todo caso midiático, infelizmente ou felizmente, ele acaba gerando um efeito processual. Como você muito bem falou, era uma cidade pequena e foi um caso que ganhou o Brasil. Até o mundo, né? Ganhou o Brasil ou o mundo, porque a mídia deu holofote pro caso. Então, é uma boate no interior do Rio Grande do Sul que gerou uma comoção nacional ao todo mundo que, de certa forma, já foi numa boate, tem seus filhos que vão para uma boate, viram o que aconteceu lá no caso, não preciso explicar, todo mundo Cara, sabe. eu acho até que surgiu uma coisa meio um efeito boate kiss. Quando você tá num lugar, num ambiente fechado, e não dá aquela sensação de Gatilhozinho. tipo, será que eu tenho uma facilidade, capacidade de fuga? Eu escuto muita gente falando isso e eu tenho isso até hoje. Eu nunca vi nenhum psicólogo falando sobre isso, mas eu acho que deve ter dado aquele inconsciente, assim. Onde é que é a saída de emergência? É tranquilo sair daqui, sabe? Mas eu acho que, cara, vamos ser sinceros, se você fizer uma vistoria mesmo em todas as boates do Brasil, eu duvido que mais da metade passe. Eu Não, lembro- com certeza, eu lembro que- Com certeza. Eu frequento boates barrenses há algum tempo. Mas ele é boa pessoa, tá, gente? Ele é um eu cara sou do legal. bem, cara, eu sou do bem. Mas eu lembro que isso virou uma questão na época. Eu lembro que as boates fizeram comunicados nas suas redes sociais, nos seus sites, enfim. E estavam falando, olha só, estamos passando por obras em função do evento que aconteceu. Foi um caso que mudou a maneira como você pensa um ambiente fechado no, Mas sabe no por Brasil. que muda? É porque eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente acha que nós somos seres racionais e que a gente toma decisões por base na racionalidade. Não é. Somos irracionais e a maior parte das nossas decisões, elas são irracionais. Então, quando você tem um evento tão grande assim, que aquilo te fixa no seu inconsciente, quando você entra num lugar desse, que é aquela coisa que antes a sua mãe falava, olha, fica de olho na saída de emergência. Você nem ligava. Quando acontece isso, te dá aqueles 5 minutos. E porque é o seu inconsciente falando, não é essa racionalização. Não tá passando pelo racional, tá passando pelaquela marca, uma coisa imagética. Sabe uma coisa que é meio parecida com isso? É Chapecoense. Avião, né? Eu lembro de onde eu estava sendo da Emerge quando a gente começou a falar da queda do avião da Chapecoense. Assim, essas tragédias, elas são muito, muito, muito significativas dentro do nosso inconsciente. Mexem na gente, na nossa condição de ser humano. E assim, em que pese o caso ainda não está resolvido, e eu acredito que muitas vezes essa exposição traz diversos, até gatilhos, a gente falou até sobre questões psicológicas já no episódio 28. Está fazendo agora um sumário do nosso episódio, eu lembro agora que é o 28, Muito bom esse com a episódio. psicóloga Carla Dantas. Carla Dantas. E aí eu penso que, em que pese e todos esses gatilhos, também é interessante, aí é uma ponderação que a gente tem que fazer, colocar um holofote sobre isso num caso que ainda não está resolvido, ainda afeta muitas pessoas no seu dia a dia, machuca muitas pessoas, talvez trazer novamente essa comoção para esse espaço possa acelerar talvez uma solução nesse momento, que é até trazer uma indignação para o consumidor desse produto, enfim, aumentar o holofote nisso. Até quanto vocês acham que a mídia, por influenciar num julgamento como o da Boate Kiss, pode ser benéfica ou maléfica pro caso? Porque às vezes eu tenho essa dúvida. Porque, lembrando, né? Toda vez que você chega para um juiz, ele é imparcial. Ele não tá ali para tomar lado de ninguém. Ele tá ali para, diante das provas apresentadas num processo judicial e frente à legislação que se aplica àquele caso, ele fazer, então, o melhor julgamento do que tá ali na mesa para ser julgado. Quando você... não tô dizendo que eles não tenham culpa, tá, gente? Os donos da Boate Kiss. Mas quando você bota na mídia um holofote, você amplia Com certeza. a necessidade da condenação. Eu não tô dizendo que ele não tem que ser condenado, outra vez. Eu acho até que o erro existia, o erro foi constatado com tudo que a gente sabe, e eles têm que ser responsabilizados. Porém, se não tivesse a repercussão, a minha pergunta se não tivesse essa repercussão toda, a condenação e a punição seria igual? Eu
eu tendo a acreditar que o advogado, o jurista que está imbuído nesse processo, ele já tem que contar que o devido processo legal não vai ser o convencional. Já existe um fator externo e que tem que ser levado em consideração. Eu tô lembrando aqui do episódio que a gente falou, da série do Pepsi Cadê Meu Jato? Que em algum momento entra aí na dinâmica um advogado especialista em caso midiático. Sim. Que ele ia começar a usar fatores além do processo para poder influenciar no processo. Sim, sim. Então, eu não sei se manipular o processo com fator externo é o ideal. É até um debate até moral, até que ponto isso pode influenciar ou não. Mas eu acho que ele tem que considerar a presença disso e isso tem que estar nos ativos ali na hora de tomar a decisão do que fazer. Mas aí, Rodrigo, quando você trata do direito brasileiro especificamente, um disclaimer muito importante. Eu não atuo com penal, nunca atuei com penal em toda a minha vida. Então, meu conhecimento é meramente técnico de quando eu estudava isso há anos atrás. E de algum interesse que eu ainda tenho hoje em dia, porque é um direito que eu gosto, embora eu nunca tenha atuado. Se você está ferindo o devido processo penal, seja por uma pressão externa para conferir uma celeridade. Então, por exemplo, eu não acompanhei detidamente o caso da Boate Kiss, mas houve a nulidade do júri. E, aparentemente, foi pedida a nulidade do júri porque houveram uma série de feridas ao devido processo penal. Então, quando você tem uma pressão externa que faz com que, por exemplo, o Ministério Público, que hoje, aqui na nossa estrutura judiciária brasileira, seria o responsável para ficar à frente desse processo, se ele toma medidas para tentar apressar a condenação, independente deles deverem, de fato, serem condenados ou não, aqui não cabe a mim, cabe a um júri, e é por isso, você também fica sujeito a do outro lado, começar a apontar as nulidades, e aí um juiz, dentro da sua imparcialidade, julgando de acordo com a lei, ele tem que falar, infelizmente, realmente aqui você feriu, e o que você vai fazer? Você eventualmente anula um júri. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, não acompanhei o processo, não sou penalista, mas consigo fazer uma leitura do direito sendo aplicado como um todo. Então, quando você começa a utilizar esse tipo de estratégia, eventualmente você dá aso para outra parte alegar sua nulidade e o juiz, aplicando corretamente o direito, tem que acatar. E aí até quando isso é maléfico, né? Porque, assim, a partir do momento também que você consegue usar o artifício de toda hora anular o júri, quando é que seu cliente vai ser efetivamente condenado? Daqui a 30 anos? Quando o caso já esfriou na mídia e aí, de repente, nem vai mais ser condenado porque já conseguiu um habeas corpus ou qualquer remédio constitucional ou jurídico que tem lá na frente. Processualmente. Você vai desgastando, porque isso às vezes é tática. Exato. É tática não só do penal, como até do contencioso civil. Você vai sim. criando ali aquele mecanismo protelatório. A gente sabe que quase nunca é julgado uma multa por litigância de má-fé. No civil, pelo menos, no penal não atua. Mesma coisa que a Natália não atua. Não sei como é que funciona, mas no civil é dificílimo você conseguir um juiz fazendo uma condenação de má-fé. Sim. É muito difícil. E olha que o CPC ele prevê isso, né? Mas a jurisprudência do STJ também não é muito favorável nesse sentido. Então, assim, às vezes o advogado que é do contencioso e ele tem esse know-how, essa expertise, ele sabe que ele pode usar esses mecanismos para poder retardar o processo, para poder reverter uma situação que era desfavorável ao cliente dele a favor, usando esses mecanismos jurídicos, querendo ou não. Então, a mídia pode ser boa num caso desse de, tem que ser condenado, a gente tem que zelar pela segurança das pessoas que frequentam estabelecimentos como de boate, por exemplo, que são numa natureza mais claustrofóbica, mesmo, mais fechada. O que a gente pode fazer para melhorar? Legal, essa mídia eu acho que ajuda, mas ao mesmo tempo também, se ela também fica muito em cima, ela pode causar esse efeito adverso, que é você começar a querer acelerar um processo ou atropelar etapas e acabar gerando a nulidade daquilo. Aí você volta desde o começo a julgar, e aí é tempo, é prazo, eu não preciso nem estender outros casos aí para além da Kiss que tiveram mais ou menos esse mesmo enredo, né? Exato. E, bom, a série tá aí, tá na Netflix pra todo mundo ver. E cabe a cada um ter o seu juízo de mérito. Eu acho que não há uma resposta certa para isso. Com relação ao holofote positivo ou negativo, cada um vai entender sobre um prisma. Até porque não são todas as pessoas que estão processando a Netflix agora nesse processo. Então, os próprios envolvidos não têm uma consonância de opinião, né? Uma unanimidade. E, bom, eu acho que sendo os próximos capítulos, a gente tem outros casos também recentes que tomaram uma proporção. Não, e assim, até esse caso mesmo, a mídia também foi a favor e contra, né? No caso. Então, a favor porque potencializou e contra porque acabou gerando nulidade. Então, assim, também não tem como você dizer que é bom ou ruim, porque teve lado bom e teve lado ruim. Exatamente. Né? E até
Diga E outra, assim, até essa discussão, às vezes ela, em algum aspecto, ela é inócua, porque a mídia ela é movida pelo interesse do ser humano. Os seres humanos têm interesses mórbidos. As pessoas, elas têm um interesse pela morbidez em Exatamente. geral. Isso, né, não sou eu que falo, são todos os grandes autores que dizem. Então, como é que você contém o rio? Você contém o rio? Eu também não contenho o rio. Então, assim, vai causar alguma repercussão num processo e vai ter efeito jurídico, feliz ou infelizmente. Isso é um fato, isso é um fato. E acho que, como o Rodrigo falou, mas, na minha opinião, não aplicada da forma como ele falou, sim, quem está atuando em processos extremamente midiáticos tem que entender que aquilo, de fato, vai influenciar no julgamento. Não necessariamente utilizando É um artifício, não. critério. Mas é um fato. É um fato, né? É uma variável. É uma variável Sem dúvida, a sem ser dúvida, sem considerada. dúvida. tem Inclusive no poder de convencimento do juiz. Sim, claro. Até do júri nesse caso. Imagina. Com certeza, com você certeza. ter o júri ali, porra, né? Sim, acalorado ali, óbvio. É Vibrante, fervoroso. fervoroso, imbuído no assunto que tá rolando na mídia. Você fica- Exatamente. Não, sendo por justiça. Por isso que eu gosto da ideia do júri. Sempre gostei. Eu sempre gostei de direito penal. Eu sempre soube que eu não queria trabalhar com isso, mas eu sempre gostei, assim. Que nem minha estagiária. Ela adora direito trabalhista, mas não quer trabalhar com isso. Aham. É isso. Aham. Eu sempre gostei de direito penal. Cara, o direito penal, a composição do júri, eu acho muito justo você pegar ali um cidadão médio pra julgar determinados tipos de crime. É uma ideia que me apetece. Eu gosto do júri. Tem muita gente que não gosta. Se estiver vendo, manda uma mensagem aí pra dizer por que não gosta do júri. Porque tem muita gente Excelente que gancho, critica. viu? Excelente Muita gancho, gente que critica. agora eu quero puxar para outro caso que a gente pensou aqui, que na minha opinião foi o primeiro caso que eu vi como midiático, assim, na minha memória. Eu era muito novo quando aconteceu, a gente tá falando de 94, que é o caso do O.J. Simpson, que, novamente, é um caso internacional dos Estados Unidos, que foi talvez, midiaticamente falando, foi o mais impactante, né? Acho que deve... Na história, assim. Se alguém tiver algum outro aí pra trazer, Manda pro jurídico. manda pro jurídico. Que é o O.J. Simpson, que era um baita jogador de futebol americano, era um running back famosíssimo, jogou no Buffalo Bills, no São Francisco, e eu acho que no Oakland Raiders. Enfim. Nessa situação, o O.J. Simpson acabou cometendo, sendo acusado por um crime Cometeu. de homicídio contra a ex-esposa e o namorado dela na época. Um crime à facada, super agressivo e tal. E, bom, quando ele foi acusado e começaram a fazer as buscas atrás dele, ele fugiu. Ele começou a fugir com um carro. E se você, cara, vocês podem pesquisar isso aí nos Googles da vida, no YouTube. Tem uma série muito boa tem 2 séries muito boas. Uma Netflix que é baseada na história e a outra que é um documentário que ganhou o Oscar, inclusive, um documentário da ESPN sobre isso. Eu vi esse documentário. Excelente esse documentário. Muito bom. É maravilhoso. É um pouco mais extenso e menos fácil de absorver, porque ele é muito pontual, assim, nos tópicos. Sim. Mas, se você quiser a realidade dos fatos nu e cru, acho que ali você vai encontrar com mais clareza. E a gente está falando de um momento histórico em que esse cara estava se tornando um artista de Hollywood, ele estava se aposentando, ele fez Loucademia de Polícia, Corra que a Polícia Vem Aí, dessas comédias dos anos 90. E, bom, a partir desse momento ele virou um acusado e trocou-se as telonas dos cinemas para os programas policiais. E, bom, houve uma perseguição com ele, helicóptero atrás dele, carro de polícia, no meio das freeways, né? Freeways americanas lá na Califórnia. E a partir daí começou toda a espetacularização de um processo em que a gente tem até um episódio sobre o Johnny Depp e Amber Heard, que teve em proporções menores o que aconteceu com o O.J. Simpson. Para vocês terem noção, uma curiosidade, o pai das Kardashian era o advogado do O.J. Simpson na época, o Rob Kardashian. E, enfim... Eles eram muito amigos. Exatamente. E por que eu fiz o gancho do júri? Porque uma questão fundamental ali era porque existia um caráter étnico no debate. Porque o O.J. Simpson é um homem negro. E, enfim, ele matou um casal, uma mulher loura, branca. Enfim, e por questões sociais americanas, isso foi uma questão muito forte e virou quase um fla-flu. Vira um outro elemento ali. Virou um outro elemento. E o júri era uma questão. De onde tirariam, de que raio da cidade, da Califórnia,
tiraria o júri é uma questão, porque você poderia ter pessoas de maioria negra ou pessoas de maioria branca, e isso era considerado uma questão para decidir o caso. Olha só que loucura. E tudo isso sendo documentado, com pressão da mídia. O Rob Kardashian era um baita advogado, todo mundo conhecia ele na época. E foi o primeiro grande case nesse sentido. E, assim, como a gente falou, com relação ao Botkiss, a mídia, quer bem, quer mal, influenciou no processo. No final, ele acabou sendo inocentado por uma questão de prova lá da luva. A luva não caberia na mão dele, uma coisa dessa. E desde então, a gente começa a ver isso, né? Que até com a cada vez maior dinamização dos meios de comunicação, internet, as mídias sociais, todo mundo agora é um comunicador se quiser. Essas coisas começaram a influenciar tudo e acredito que esse start esse start foi o que começou todos esses casos. Não, assim, ele chegou a ser preso, né? Mas Também ele chegou a ser preso por outra questão. Foi por outra questão. Esse caso... Mas foi durante o julgamento, não foi? Ah, rapaz, aí eu vou ficar te devendo. Mas nesse caso ele foi inocentado. Nesse caso ele foi inocentado, mas ele não foi inocentado assim de pronto, não. Demorou esse julgamento. Não, foi um processo longo. Exato. E eu acho que nesse meio do caminho ele chegou a ser preso. Não, ele tava preso até há pouco tempo. Então. Mas era uma mas questão agora que ele tava preso até há pouco tempo, realmente era por Era outro outro- era outro crime. caso, Esse coisa caso assim. especificamente era outro crime, disso eu me lembro. Ele não chegou a ser preso nesse caso? Enfim. Não eu sei. acho que em algum momento ele deve ter sido preso. Ele nunca foi uma pessoa santa. depois desse caso, a Exatamente. verdade Mas é assim, qual o ponto aqui? O O.J. Simpson, imagina assim, pra quem não vê futebol americano como eu, apesar de eu saber do caso, é como se hoje em dia, sei lá, o Cristiano Ronaldo ou o Messi fosse preso. Era um cara, assim, super midiático. Isso. E no esporte mais popular dos Estados Unidos, como todo mundo sabe. E meio que, entre aspas, do nada, o cara se vê numa dessa e numa fuga meio Miami Vice. O cara Total. sendo televisionado, fugindo de carro, helicóptero da polícia atrás, holofote em cima do cara, aquele negócio. Pra vocês terem uma noção, por coincidência, essa perseguição aconteceu na final da Copa do Mundo de 94, que aconteceu nos Estados Unidos. E a audiência da televisão nesse dia foi maior na perseguição do O.J. Simpson que na final, que no caso a gente foi tetra. Importante frisar. Tomara que na próxima Copa a gente dê a mesma sorte. Estamos nos vai Estados ser lá, Unidos. né? E que ninguém bate ninguém, pelo amor de Deus. E que o Leonardo dê a cotovelada e seja expulso. Mas enfim. O que acontece? Ele ganhou essa proporção por quê? Porque para além da questão da midiática, você ainda tem uma comoção de você ver o seu jogador do seu time envolvido num caso que você não sabe o que vai acontecer. Exato. Né? Sem poder jogar, tendo uma série de aspectos que às vezes o fã não entende muito bem no primeiro momento ou nem quer acreditar. Então aí a mídia ainda tem mais um outro papel, porque é uma variável passional e que a audiência pode influenciar o que a mídia vai direcionar naquele caso. Total. Né? Porque você imagina se você tem um clamor popular pra Free O.J., liberta o cara. Será que a mídia vai dar o mesmo contorno que ela daria do tipo ou será que ela o O.J. é um assassino? Ou será que ela vai seguir a demanda popular? Exatamente, entendeu? Então, assim, nesse caso ainda tem um outro aspecto, porque na Botkiss é diferente. Na Botkiss ninguém vai ficar do lado do empresário. Não. O cara tem o aspecto lá do alvará, licença, não tinha coisa. É diferente, todo mundo vai ficar a favor da família, todo mundo sente a dor. Sim. Seja porque tem um filho que tá frequentando boate nesse momento, seja porque já frequentou boate, porque você se imagina naquela situação. Sim. No caso do O.J., pode ser o contrário. Imagina se hoje, sei lá, o Messi comete um crime desse e os torcedores do PSG, será que apoiariam ele? O Mbappé, por exemplo? Seria o Mbappé hoje em dia, né? O Mbappé, será que os ultras lá do PSG defenderiam? Não, porque o Mbappé é nosso. Ele é negro, ele é preto, entendeu? Então vamos defender o cara, o outro que ele matou é branco, alguma coisa. Pode ser, eu não sei. Sim, mas poderia ser um apoio popular positivo pro cara. Sim. Né? E aí você tinha muito disso. Exato, ele tinha muito disso. E aí você pode influenciar ao contrário. Isso é muito engraçado, eu acho engraçado isso que a gente tá olhando agora com o prisma aqui de um caso que aconteceu 29 anos atrás, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente tem uma frieza pra falar sobre isso, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu nem sei falar. Que é engraçado, eu fico me questionando
como eu estaria analisando um caso desse hoje em dia, acontecendo aqui no Brasil, uma coisa nesse sentido. Mas assim, tipo, engenheiro de obra pronta que você tá falando ou... Não, mais ou menos por aí, né? Que, assim, hoje, inevitavelmente, nós estamos sendo engenheiros de obra pronta aqui Sim, agora. exato. Mas fazendo Não, uma provocação no caso mas concreto. nem tanto, por exemplo, nem tanto. Porque, por exemplo, esse crime foi um crime passional. Uhum. Se o O.J. Simpson matou, de fato, a ex-mulher e o atual dela na época, foi um crime passional. Não há dúvida sobre isso. Seria a motivação. E um pouco nessa esteira, mas de uma forma muito mais agressiva, a gente falando sobre crimes sexuais, você tem agora o Daniel Alves, e eu não ouvi nenhum jogador, e eu não vi ninguém se manifestando, nem ponderando em relação à dúvida. Então, eu acho que, de alguma forma, sim, a gente já tem a resposta para sua pergunta. Que é não. Eu acho que ninguém apoiaria ele. Eu acho que não, ninguém iria criar quem? o Free O.J. Eu acho que não teria isso. Eu acho Aqui que no cenário atual de 2023, a maneira como a gente está se organizando... de hoje. Sim, tá, óbvio. Tá, Eu acho que a entendi. maneira como a gente está se organizando socialmente hoje, eu acho que não existiria isso. E o que me leva a crer são os últimos acontecimentos. E o caso do Daniel Alves, ele é um que quase que chancela a minha opinião. Eu só acho porque eu que não a ouvi questão do Daniel Alves... absolutamente ninguém, nem no início, ponderando a dúvida. Tem uma Eu questão não do ouvi caso do ninguém Daniel Alves ponderando a que dúvida. eu acho que tem que ser referência, eu acho, inclusive, para essa questão, que é o protocolo de agressão sexual Ah, espanhol. não, sim, mas aí isso... Isso eu achei incrível. Não, isso aí Tá é nem uma na outra pauta isso, mas questão. eu acho que Mas vale a olha pena só, mencionar. Isso é uma outra questão. Mas é porque isso aí está sendo bem determinante pro caso, né? Totalmente. Está sendo bem determinante pro é isso que eu quero caso. dizer. Então, mas aí... Você sabe que São Paulo está sancionando uma lei para criar um protocolo para dentro das boates. O que nem sei se é interessante ou não, porque a gente já tem um extenso processo legislativo que trata, inclusive, no SUS, sobre a prioridade de você atender pessoas que passaram por crimes sexuais. Mas esse protocolo que o Rodrigo está falando agora, tem até um podcast muito legal que fala sobre isso, chama O Assunto. É um podcast bem legal, bem objetivo, não é jurídico, é um podcast É o jornalístico. da Renata Lopretti, né? Exatamente, que Excelente, fala ela é super muito bem. boa. Por quê? Por que o protocolo é tão determinante? A gente não estava na pauta, mas só citando porque realmente é válido. Em regra, estatisticamente, quando mulheres elas sofrem, são vítimas de crimes sexuais, no caso, o Daniel Alves ainda não foi julgado, então, ele não transitou, então a gente não pode dizer que ele praticou ou não um crime, mas dentro de uma ideia de suposta vítima, e você inicialmente ser atendido é muito determinante por causa da produção de provas. Uhum. Em regra, não é algo normal, principalmente quando se trata do gênero feminino sofrendo uma violência sexual. Em regra, você vai para outro lugar, você se desfaz das suas roupas, você toma um banho. Isso muda radicalmente a sua produção ou não de provas. Então, por isso, esse protocolo, além de acolher a vítima, dar um atendimento, inclusive de saúde, psicológico e de saúde, ele ainda ajuda na hora durante o processo. Realmente incrível. Mas esse protocolo só surgiu porque surgiu uma comoção popular na Espanha por causa de um estupro, eu fico até passando mal de falar, um estupro coletivo. E esse estupro coletivo colocaram em xeque se o estupro coletivo tinha ocorrido ou não, se tinha sido consensual ou não. E aí começou uma comoção popular muito grande e criaram a lei que trata sobre essa medida justamente por causa dessa produção de provas. E é fundamental. Eu vi isso, Tá se foi determinante 5 pro pessoas, eu acho. Foi uma parada, cara, É, absurdo. Isso aí, horrível. cara, crime sexual, assim, estupro, isso aí... Não, é. Eu tenho até uma opinião bem radical pra quem faz isso, mas enfim. O nome da... É que nem a Polícia Federal, né? Coloca um nome ali no projeto, chamavam de Manada. Porque era o nome do grupo no WhatsApp em que eles iam trocando as coisas, enfim. Nossa. Enfim, É muito difícil, falar sobre isso. Mas eu acho que o diferencial, por exemplo, do que foi ocorrido num caso como o do O.J., como a gente está vendo agora no caso do Daniel Alves, é justamente isso. São 30 anos de avanço de protocolos, né? Então, mas aí eu entendi o que a Natália falou, mas aí eu faço algumas considerações. Primeiro, o Daniel Alves não é a pessoa lá mais querida do mundo, né? Então, quem é que vai defender o cara? Tem que ser muito amigo. Mas assim, não, é de verdade, assim, é tipo o Robinho. Por mais que ele seja até um cara mais carismático do que o coisa, cara, eu acho que os boleiros se falam, né? Tipo, porra, o cara meio que sabe se foi ou não foi, né? Então, assim, pô, você vai defender o cara que estuprou efetivamente, ou que ele sabe que tem forte indício, já que não transitou em julgado, que aquilo aconteceu o cara não vai com se o Robinho. não O cara não vai se queimar à toa, entendeu? Tem assessor de por imprensa. exemplo, não, mas assim, por exemplo, o caso do Neymar recentemente com a Nádila. Lembra desse caso? Lembro. Muita gente se meteu. Ah, foi, não foi, não foi. As pessoas só começaram a, tipo... Dá uma não segurada. vou mais falar quando
teve lá o vídeo que ele divulgou, ele meio que provando que ele não tinha feito nada. É. E aí o assunto morreu, né? Aí o assunto morreu. Porque assim, cara, não tem como defender estupro. Isso pra mim é o segundo pior crime. Só pede pra pedofilia. Mas às vezes você não tem como provar, né? Porque imagina se o Neymar também não grava esse vídeo. O que ele faz? Por isso que foi fundamental esse Sim, protocolo. esse é a questão Exato, do o protocolo. por isso que Então, a mas gente isso que eu tô falando, falando. né? É, Mas isso assim, que a gente tá o meu falando. ponto do que você tinha falado é como que isso, hoje em dia, tem uma repercussão diferente de antigamente? Porque hoje você acha que a sociedade evoluiu. Mas será que ela evoluiu a esse ponto de você não criar essa espetacularização? Espetacularização. Espetacularização. Ah, não, eu acho que espetacularização a gente Ainda cria. existe. o Eu tempo acho que tem, inteiro. eu acho que tem, Espetacularização é. o tempo inteiro, isso eu acho. É porque a resposta veio rápido. A gente pode pegar. A sociedade do É espetáculo. porque hoje em dia né? Tá um você livro. grava com telefone, né, cara? É, É igual, exatamente. por exemplo, o Neymar. Antigamente não tinha um vídeo pro cara gravar, a mulher, sei lá, tentar se defender, gravar no Mas eu WhatsApp. não entendi tal. seu ponto. Tô perdida no seu ponto. Então, o meu ponto é, será que se de alguma forma... Você acha que as pessoas poderiam apoiar o O.J. Simpson, é isso? Não, eu acho que assim, será que se o Daniel Alves fosse mais famoso e se não fosse um crime de estupro? Porque estupro é mais radical, mas se for morte, por exemplo, assassinato, será que as pessoas teriam a mesma convicção e não defenderiam a pessoa como eles não defenderam o O.J. lá atrás? Cara, a gente tem o caso do goleiro Bruno, né? Que também foi muito tempo atrás. É, foi muito tempo, tá falando 2008, 2009. verdade. Tem mais de 10 anos. Então, assim, meu ponto é, será que se hoje tivesse uma suspeita de um jogador muito famoso de futebol, sei lá... Não precisa ser jogador, um ator, um cantor. o LeBron James atropelou uma pessoa. Eu não falo E do matou. O cara acabou de bater o recorde aí. Tá bom. Mas é porque, Entendeu o que eu tô falando? mas é porque eu acho Eu não sei se, tipo... que existem... seria todo Eu mundo- acho que existem crimes e crimes. Eu tinha um professor Sim, na por isso que eu faculdade tô que ele falando, falava estupro uma não. coisa que eu acho muito interessante. Ninguém está livre de cometer um homicídio. Ninguém. Sim. Você deu um exemplo. Um crime de trânsito. Você atropelar alguém. Uma coisa meio Thor Batista. Lembra que ele atropelou Pois é, aquele cara não deixa que de ser um tava... crime. não deixa de ser um crime. Mas você entende que o apelo é totalmente diferente? Então, por isso que eu falei, esquece o estupro. Estupro, porra, é Ah, mas pesado. a gente tá falando do O.J. Simpson, que é um crime passional. Que não é estupro. Não é estupro, mas Então, o cara aí matou, hoje... matou a mulher, ex-mulher e o marido passional. Ele Tá teve bom, intenção, ele quis matar. a internet é polêmica, Ele não é? A internet é polêmica. Essa é a hora que o Rodrigo começa a dar o tic-tac dele aqui, ó. Taca Mas a aqui, internet Bruno, é taca aqui, polêmica. vai ver minha cara de nervoso aqui, ó. Aqui, o Não, mas a desespero. internet é polêmica. Você acha que, por exemplo, se você jogar na internet que o cara matou... Imagina que o personal lá que teve a parada com o mendigo, Ai, aquele meu caso lá Deus do céu. do mendigo, com a personal, você imagina mas que fosse uma aquilo- pessoa muito famosa, fosse o, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Aí o cara vai lá no crime nacional, mata o mendigo. Você acha que não ia ter gente falando, Sim, pô, mas o teria, cara traiu, tá, teria, porra, eu também teria. teria feito a mesma coisa? Seria. Mas É esse o meu nesse ponto, caso aí entendeu? também tem uma outra ressalva. A mulher, ela fala que ela estava num surto. Tô nervoso. Não, A mulher, ela fala que ela estava num surto. aí E cada que um vai era falar o que nítido. quer pra sair do golpe, né, meu? Não, Pedro, cara, não, Pedro, você não pode porra. desconsiderar o que a mulher tá falando. Não, não ela posso fala desconsiderar, que mas que ela deu pro É. mendigo, pô, também é conveniente você falar que teve um surto, também é bem conveniente. Não, Pedro, eu não acho que seja tão simples assim, mas ok, Eu também não- não, Eu acho. não vou te considerar o que você tá falando. Não acho que seja simples assim, não. De verdade. Mas. Pô, tu dá um surto, tu dá pro mendigo? Tu pode dar um surto, dá pro, sei lá, pro outro personal, né, meu irmão? Dá pro cara do seu trabalho, mas não enfim, tenho ok. ideia. Esse não é o ponto. Eu não posso julgar e exatamente esse não é o ponto. Mas nesse caso especificamente, além de ter esse fator de que a mulher, ela disse que ela não estava em condições psicológicas e tal, para ter aquele tipo que era nítido, e aí tem outras testemunhas dizendo de fato que ela estava nesse estado especificamente, eu acho que tem essa ponderação de talvez o público não tenha uma ampla adesão, mas num cenário, numa lógica machista, minha mulher me traiu. A gente vive numa sociedade machista. Vive. Minha mulher me traiu. Vou chancelar você matar outra pessoa porque a minha esposa teve conjunção carnal com você? Eu acho que sim, as pessoas apoiariam. E sou totalmente contra. Acho um absurdo alguém achar isso. Pra ninguém ter dúvida da minha opinião. Mas eu acho que sim, existiriam esses tipo de Existe, pessoas que existe defenderiam esse só. argumento. Então, isso que eu tô... Mas meu sou ponto é radicalmente esse. contra. Meu Isso tem a ver ponto com é... machismo, a estrutura é essa. É, mas pode ser pra uma mulher também traindo e a mulher mata a outra. Não, o meu ponto não é esse. O meu ponto é, se você trouxer um crime aonde você consiga trazer um apelo populacional que divirja da opinião, se do tipo, Isso eu faria o influencia o mesmo... processo. Eu tenho certeza que influencia. Sim, E aí claro. que eu falo que a sociedade não evoluiu. Meu ponto é esse.
Passou o tempo, vocês acham que a sociedade evoluiu? Acho que a questão não Não, evoluiu. eu não falo da sociedade, Depende do crime. eu falo do protocolo. Esse cara, a voltando ao gente tá protocolo. falando A gente do falou que protocolo. Não, o procedimento vocês estavam falando que desenvolveu. hoje em dia ele não seria julgado da mesma forma. Eu discordo, é isso que eu falei. Eu acho que a sociedade não evoluiu do tempo pra cá. Eu acho que depende do crime. O que você Eu acho falou, que não. O atropelamento não teria a mesma comoção de um estupro. E É, não tem que óbvio ter que mesmo. não, óbvio Mas que assim, não teria comoção porque teria o cara, caralho, o cara tá, sei lá, também cruzando na minha frente à noite. Sei lá, Não, Pedro, entendeu? mas o que você falou, o que você levantou é que poderia haver uma parcela da sociedade que defenderia o O.J. Simpson, ou um caso análogo ao O.J. Simpson. Não, Eu acho que aquele Não foi isso. O que você falou foi a sociedade de 20 anos pra cá evoluiu. Hoje em dia isso não aconteceria Não. mais, não seria julgado. Eu acho que seria. Acho que dependendo do crime, a pessoa não seria, aderir a um free OJ, que é o que eu tava falando lá no começo que você divergiu. Você falou, hoje em dia não teria o free OJ. Eu acho que depende do crime. Se ele atropelasse uma pessoa à noite no escuro e não tivesse bêbado, por exemplo, de repente a pessoa ia dar o free OJ porque o cara tava atravessando na Avenida Brasil à noite. Sei lá. Mas foi exatamente isso que eu falei, Pedro. Se você tem um crime de atropelamento. Não, você falou que você tem um crime de atropelamento de trânsito, óbvio que tem um apelo totalmente diferente. Você matar a sua mulher ou você cometer uma violência sexual completamente diferente. Eu acho que é possível de ser feito. Eu não duvido da possibilidade de eu me decepcionar com o ser humano. Entendeu? Então eu acho que é possível que exista. Eu acho que é possível. Mas assim. Acho que a gente não evoluiu. Eu acho até por uma questão de controle de mídia hoje em dia, que a gente tem uma mídia hoje em dia muito mais dissipada, né? Não é totalmente focada na televisão. Sim, você cria outras vozes ali, Há né? outras vozes. E inclusive pode ter um Free OJ mais ou menos. Entendeu? Vai saber. Tem Free maluco OJ, pero no mucho. E eu acho que esse caos. Free OJ com a cesta básica. Esse caos informacional e midiático tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. Só que a questão é, assim como eu falei da atuação do advogado no caso da Botkiss, e uma frase que você adora falar, it is what it is. E o advogado tem que estar preparado para essas variáveis. Sim. E a gente tem que encarar da maneira mais profissional e fria que possível, entendeu? Eu vejo dessa forma. Agora, trazendo um outro caso, depois dessa loucura que a gente viu aqui agora nesses últimos 10 minutos, tem um caso, cara, que eu acho que é muito importante pra gente questionar o papel da mídia, não esquecendo de alguns direitos que a gente pode colocar como fundamentais no Brasil, como o direito ao esquecimento, direito ao sossego, direito à intimidade, que é o caso da chacina da Candelária, que foi um evento, uma tragédia, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1993. E, bom, todo mundo aqui, a gente já falou algumas vezes esse programa, o Linha Direta fez uma reportagem abordando esse tema e citou nomes de vários envolvidos, culpados ou inocentados. E dentre eles, um inocentado foi citado. Eu preferia nem falar o nome para ele não processar a gente aqui. Enfim, ele processou porque, novamente, trouxe 13 anos de carga emocional para ele. Sim. A bomba midiática foi em cima dele novamente. As pessoas voltaram a olhar ele torto na rua por esse motivo. Sim. Etc, etc, etc. Esse processo que ele moveu contra o Grupo Globo foi até o STJ, que não vai ser o STF, foi até o STJ, e recentemente ele conseguiu o seu direito tutelado, porque de fato ele teve sua questão do direito à intimidade, ao esquecimento e aos outros direitos fundamentais dele violados. Eu acho que é um caso paradigmático para a gente começar a observar a responsabilidade que a mídia tem que ter nos processos nos direitos das pessoas. Porque somos humanos e a bomba que a televisão, uma mídia independente forte também, pode trazer no ser humano é muito grave, cara. Cara, você sabe que essa questão do direito ao esquecimento, que é sobre isso que o Rodrigo tá falando, ele surgiu com um Linden case em alemão, na verdade, de um grupo de soldados que tinham matado outro grupo de soldados. Exato. E, enfim, o processo ocorreu, eles foram presos. Quando um deles tinha sido condenado, de fato, o crime tinha ocorrido, quando ele estava para ser solto, ia ser lançada uma reportagem reavivando todo aquele caso. E eles foram até o judiciário alemão para pedir para que aquilo não acontecesse, exatamente para pleitear sobre o direito ao esquecimento, para ele poder voltar a ter uma vida comum. E aí, no caso, foi provido. Mais um ponto interessante é que aqui no Brasil, a gente já teve alguns entendimentos divergentes. O entendimento hoje do STF é que o direito ao esquecimento, ele não é compatível com a Constituição.
Porque desde que você veicule uma notícia de forma idônea, de forma verdadeira, você pode mencionar midiaticamente em qualquer meio. Ela não é vedado. Exato. A única questão que eu até lembro de uma palestra que eu assisti sobre isso, não vou me recordar quem levantou essa bola, que eu achei muito interessante, é a questão da insegurança jurídica que isso traz. Até pro produtor de conteúdo. Porque, por exemplo, ele fala, cara, eu posso ou não posso? Ah, posso. Então eu vou lá e faço. Ah, eu não posso. Beleza, então eu não faço. Mas o cara fala, cara, pode. Mas se você fizer alguma coisinha que possa trazer alguma afetação a alguém, você vai ser processado. E Mas você vai arcar com todo o procedimento jurídico. É exatamente isso que o STF falou. O que o STF fala? O direito ao esquecimento é compatível com a Constituição? Não é compatível. Você não necessariamente não tem direito ao esquecimento de acordo com nossos princípios constitucionais. Você pode sim ser veiculado algo sobre você do seu passado. Agora, se você alegar que isso te traz um enorme prejuízo, que seja das mais diversas esferas, seja financeira, psicológica, aí é analisado caso a caso. Aí entra o que o Rodrigo tá falando, que aí eventualmente alguém pode virar e falar assim, sim, existe direito ao esquecimento. Mas mais do que a discussão jurídica no mundo atual, Instagram, TikTok, LinkedIn, whatever, internet, existe direito ao esquecimento? É possível você retirar algo da internet? É muito difícil, você não conseguir. Porque sempre vai ter aquelas páginas super obscuras, né? Como é que é o nome? Deep Web. Deep Web, isso. Eu ia falar Dark Web. Tipo uma Deep Web da vida, sempre vai ter lá alguma coisa, cara. Não dá pra fugir. A verdade é que a gente tem uma câmera na nossa direção 24 horas por dia, 24 horas no dia, 7 dias por semana. Não tem pra onde fugir. Entretanto, uma vez você se sentindo... Essa é a questão. Você concorda que é uma insegurança jurídica isso? Pro produtor de conteúdo? Eu posso fazer, mas eu tô com uma mira na minha cabeça. O ideal é que tivesse algum instituto como se fosse uma resolução COCIT da vida. Você faz uma consulta e aí a Receita vai lá, o cara vai lá e diz aí? que pode ou não pode, né? E aí? Mas não tem como. De repente é isso. E fica aí a reflexão, porque eu acho que não há resposta. E também, para finalizar, trazendo o último caso aqui, a gente está trazendo o caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby, que está tomando proporções que eu não acho interessantes para o caso, porque a gente está tratando de crianças, no fim, né? São 3 filhos deles. E, cara, tem uma mídia batendo muito na tecla, e eu fico vendo assim e falo, cara, é um caso em segredo de justiça. Como é que as pessoas têm informação de um caso em segredo de justiça? Eu não consigo vislumbrar nada que não seja assessoria de imprensa nisso. Então, eu não acompanho muito esses assuntos gossip, fofoca. Eu acompanhei por esse meu interesse nas repercussões. Eu não gosto, mas assim, o que eu vejo, então, vai ser de forma rasa o que eu vejo, porque eu não acompanho essa galera, essas fofocas, essa vida de personalidade, eu não me interesso por isso. Mas assim, eu vejo muito, quando a gente foi ver sobre o assunto, a Luana Piovani postando sobre, sei lá, o cara não tá pagando a pensão, isso tá acontecendo. Então assim, até quando também existe um segredo de justiça, né? E o que adianta você perder um segredo de justiça se você tá toda hora na internet falando sobre o caso? Né? Até onde vai esse segredo de justiça? Não, existiu já uma movimentação da defesa do Scooby falando sobre a violação do segredo de justiça. Mas aí... Tô nem falando que ela não esteja certa, porque a gente... Não, o segredo de justiça, a gente sabe o que tá acontecendo com matéria de prova do processo. Mas assim, cara... Existe um segredo de justiça. Você pega o seu Instagram, que ela deve ser um canhão no Instagram dela, porque assim, ela é uma pessoa famosa. E querendo ou não, você fala ali pra um número de milhões, milhares ou de pessoas, cara, não segredo de justiça peronomútil, né? Vai repercutir pra todo mundo. É segredo de justiça peronomútil, porque alguma informação ali ela vai estar passando dentro do processo, entendeu? Ele não pagou coisa 30 dias. Cara, isso é informação processual, entendeu? Se ela não fala ali, ninguém vai ficar sabendo que o cara não pagou. Agora, ela também fala porque é o único jeito dela pressionar ele a pagar? Também pode ser. Pode ser. Por isso assim, eu acho meio delicado falar. Eu acho delicado falar desse caso. E eu, como Pedro, não porque eu não gosto de fofoca, eu gosto de fofoca de famoso, mas é porque esse caso especificamente eu não acompanhei. Mas acho meio delicado falar, até porque eu acho que trata sobre essa questão do direito de família, dessa questão da tutela, da mulher guardiã dos filhos, dividindo a guarda com o homem, os efeitos disso, os efeitos sociais disso. Então, acho que tem muitas variáveis para além da jurídica e do segredo de justiça, especificamente nesse caso, que eu acho que torna ele delicado, assim, entendeu? Muito típico, como, por exemplo, utilizar, assim, a internet como estratégia...
Como uma ferramenta, inclusive processual, com repercussão jurídica, porque você tá dando holofote, aí você tá fazendo Questão isso do que advogado, a você gente tá falando lá atrás. falou antes, que é sobre você traz holofote pro caso, se vai ser positivo ou negativo. Exato. Acho que é isso que tá sendo feito. Nath. Nesse caso, ela mesmo promovendo, Exato. não esperando terceiros Pode fazer fazerem parte isso. da estratégia, por que não? Sem dúvida. Mas acho, Sim. sobretudo, um caso muito delicado quando você fala sobre guarda, sobre pensão, sobre dois pais falando sobre a pensão, ou enfim, E o futuro custeio de uma crianças, criança. né? Eu acho de menores de idade. Eu acho sempre delicado. E gosto sempre de ouvir gente que atua, que faz isso todos os dias pra falar sobre o Eu que acho acha. que assim, o grande complicador dessa história pra mim é você ter menor, né? Caramba, não é possível que você não consiga chegar. Pô, tu pode odiar tua ex-mulher ou teu ex-marido, cara, tudo bem, mas, pô, tem criança envolvida, não dá pra sentar, botar a mãozinha na consciência e falar, cara. Então, Pedro, não sei se Assim, dá, sabe entendeu? por quê? Se você olha, eu não acompanho lá no PVana, mas eu acompanho algumas advogadas de direito de família, justamente porque agora a gente se expõe na internet também, então quero ver. O que muitas advogadas de direito de família falam e elas trazem, colacionam outras falas, é que, infelizmente, não. Que, infelizmente, é muito difícil dialogar, às vezes, com o genitor. Sim, Que é muito difícil você conseguir com uma a mulher, com o sinceridade homem, às vezes, em relação... existe. É que eu tô falando pros no dois caso da lados. advogada Mas de direito de assim, família. é complicado porque isso existe a carga emocional, existe o jogo da estratégia, até jurídica, às vezes, do advogado falar, não, você pressiona isso aqui, se você fizer esse vídeo aqui vai dar uma repercussão, então o juiz vai se sentir pressionado pra dar isso aqui. Isso existe, óbvio que a gente sabe que isso existe. Mas assim, no ser humano da pessoa, sabe? Eu não tava nem falando no jurídico, não. Será que você não consegue, tipo... Às vezes eu acho Beleza, que a gente pode cair Baixar na... a pressão. A gente pode sentar e cair na conversar. porrada aqui sobre o quanto eu tenho que te pagar. Mas, pô, vamos deixar nosso filho fora disso? Entendeu? mas é que às vezes eu acho que não, Pedro, sinceramente. Não, às vezes eu não, acho que a maioria não. Eu acho que mas na assim, realidade de quem batalha todo dia em direito de família, eu acho que na prática não, na prática é difícil, É. eu sei que é difícil, mas assim, cara, eu acho foda isso, entendeu? Porque você não consegue, tipo, visualizar que o teu problema pessoal com alguém tá transpondo a sua relação com o seu filho, tá ligado? Tipo, caralho, tu tá prejudicando teu filho. Vai além do direito, né? Entendeu? Outro dia eu vi uma coisa que não tem. É só pra pegar esse fechamento. Uma mulher, que eu escuto o podcast dela lá falando assim: eu sou filha de pais separados e eu já tenho ranço de quem é filho de casal que ficou casado a vida inteira, porque eu já tenho um monte de trauma, essa pessoa não tem. E, obviamente, é uma brincadeira, cada um tem seus traumas. Não tem nada a ver com ter pai separado ou não, mas também entra um pouco disso que o Pedro falou, que é, inevitavelmente, os filhos sofrem, inevitavelmente é difícil, mas eu acho que a estrutura que a gente vive deve ser muito difícil, assim, pra uma mulher, você criar filho e você ficar nessa discussão com o pai. E, ó, tá aí uma área também que eu não advogaria de jeito nenhum, não teria estômago pra difícil. isso também, não. É muito complicado. Teve um caso lá no escritório também, Gosto de por exemplo, que empresa. chegou que era o contrário. A mãe morava com a filha em Cabo Frio, o pai morava no Rio, e, tipo, ela não aceitava que o filho viesse pro Rio ficar com o pai, ainda que fosse dentro do período de visitação dele. E aí, judicialmente, ele tinha um acordo que ele ia pra lá, só que ele ficou desempregado e já era um custo, assim, alto, porque, querendo ou não, ele tinha que alugar um Uber, ele não tinha carro, ou então um ônibus, que seja, hotel pra ficar lá o fim de semana, estadia, comida, alimentação lá, e aí ele tinha que voltar depois. Então não só era cansativo, como era custoso pra ele, porque quando ele fez o acordo, ele estava empregado, e aí isso aconteceu durante a pandemia, ele ficou desempregado, e ele estava querendo justamente rever essa questão. Então, assim, é muito fator envolvido, entendeu? Exatamente. É muito fator envolvido. Muitos fatores. Senhoras e senhores, esse podcast não tá visando... Esse episódio não visa trazer nenhuma resposta, só provocações. Eu acho que é um grande convite ao debate para todo mundo aí nos comentários, seja em que rede social for. E gostei das nossas discordâncias, achei que foi bem saudável, bem fervoroso também. Mas tudo num ambiente amigável, como sempre aconteceu nessa mesa, na verdade. Se a gente começou lá atrás, é por causa disso. Eu tô tentando abaixar um pouquinho, depois a gente vai pro bar beber. Bom, finalizando, eu vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, todas as outras plataformas de áudio e vídeo também estão disponíveis. E, bom, você faz comigo que está do meu lado hoje. Qualquer dúvida você já sabe, né? Manda pro jurídico. Valeu, um abraço, gente.